A pergunta surge como um golpe direto. A Bíblia realmente apoia a escravidão? Em debates públicos e nas redes, alguns ateus militantes usam esse tema como suposta prova de contradição moral. Mas por trás da palavra escravidão, existem dois mundos completamente diferentes. A escravidão moderna, colonial, racial, violenta, foi um dos sistemas mais profundos de desumanização humana. Nada, absolutamente nada nas Escrituras se aproxima disso. Os textos do Primeiro e do Segundo Testamento descrevem estruturas jurídicas, sociais e econômicas, muito distintas. Aqui, em Chokhmah, analisaremos o assunto com seriedade, observando o texto hebraico, o contexto histórico e as antigas leis. E quando encaramos essas escrituras, outra imagem começa a surgir, conduzindo-nos ao primeiro capítulo. Capítulo 1. A escravidão moderna versus a escravidão bíblica. Duas realidades opostas. Ao longo da história, a palavra escravidão nunca teve um único significado. Entre os impérios antigos e a Torá, existe um abismo profundo. A escravidão moderna. Roma, a Grécia clássica, partes da antiga Arábia e o tráfico atlântico compartilhavam a mesma lógica: o ser humano como propriedade absoluta. As capturas eram forçadas, a duração ilimitada, os castigos arbitrários, e a condição de escravo passava para os filhos. A ideologia racial, especialmente na era colonial, consolidava a desumanização. A escravidão bíblica. A Torá descreve algo totalmente diferente. Uma estrutura social baseada no conceito de Eved, hebraico, servo, trabalhador contratado. Não há qualquer vínculo com raça ou supremacia. Está escrito: aquele que raptar um homem e o vender, certamente será morto. Êxodo 21, 16. O sequestro, base da escravidão moderna, era punido com a morte. O serviço durava no máximo 6 anos e se aproximava de um contrato de trabalho. O servo tinha direito a alimento, descanso, ao Shabá e a uma proteção legal inédita no Antigo Oriente Próximo. O termo grego doulos, presente no Segundo Testamento, abrange significados diversos, do servidor ao mensageiro dedicado, mostrando uma complexidade que não cabe nas categorias modernas. Com esse contraste em mente, surge a próxima pergunta: por que tal sistema existia na sociedade hebraica? Capítulo 2. Por que existia um tipo de escravidão na sociedade hebraica? No antigo mundo hebraico, a luta pela sobrevivência moldava cada relação social. Compreender o Eved exige compreender esse cenário. Uma economia agrária. A sociedade era rural, vulnerável e dependente das colheitas. Não havia estado de bem-estar, seguro-desemprego, auxílios ou mecanismos públicos de socorro. O homem arruinado não tinha para onde recorrer. Nesse contexto, o Eved era mais um trabalhador endividado do que um prisioneiro. Seu papel era evitar a miséria, não submetê-lo a correntes. O servo hebreu. Contrato, não propriedade. Um homem empobrecido podia trabalhar para pagar dívidas. O mestre não possuía seu corpo. Tinha a obrigação de protegê-lo, alojá-lo e alimentá-lo. A Torá via essa relação como um acordo econômico. Uma expressão semítica menciona Yovel, hebraico, ano do jubileu, em que dívidas eram canceladas, algo impensável em sistemas de escravidão reais.
A intenção era restaurar, não explorar. C. Muitos entravam voluntariamente. A Torá prevê até mesmo o caso de um servo que, após 6 anos, não deseja sair. Está escrito: se disser, amo meu Senhor, não quero ser livre. Êxodo 21, 5-6. Isso seria impossível em um sistema de escravidão moderna. Assim, dentro dessa sociedade agrícola e frágil, a servidão hebraica funcionava como proteção. E isso nos conduz ao capítulo 3, as proteções legais revolucionárias da Torá. Capítulo 3. As proteções legais revolucionárias na Torá. Nas leis da Torá encontramos um sistema sem equivalente no Antigo Oriente Próximo. Um sistema criado para limitar abusos e proteger a dignidade humana. A. Limitação do tempo. 6 anos, depois liberdade. Está escrito que o servo hebreu deveria ser libertado no 7º ano. Uma limitação de tempo assim era inédita no mundo antigo. B. Proibição absoluta do tráfico humano. Está escrito: aquele que roubar um homem e o vender, certamente será morto. A Torá rejeitava o próprio fundamento da escravidão global. C. Violência igual à libertação imediata. Se o mestre ferisse o servo, mesmo apenas quebrando um dente, o servo era libertado imediatamente. Uma proteção legal sem paralelo. D. Direito ao Shabat. Está escrito que até os servos deveriam descansar no Shabat. Isso igualava todos os seres humanos em um mesmo espaço de descanso, uma ideia revolucionária. E. Obrigação de entregar bens ao servo ao partir. A saída do servo deveria ser acompanhada por trigo, vinho e animais. A Torá restaurava, não empobrecia. F. Proteção de escravos estrangeiros fugidos. Está escrito que Israel não podia devolver um escravo estrangeiro fugitivo, algo totalmente contrário às leis de Hammurabi e às leis romanas. Reunidas, essas leis revelam um sistema centrado na dignidade. E isso nos conduz ao próximo capítulo. O que acontecia com os escravos estrangeiros? Capítulo 4. E quanto aos escravos estrangeiros? No Antigo Oriente Próximo, guerras moldavam o destino das nações, e prisioneiros de guerra costumavam se tornar servos dos vencedores. Israel conhecia bem essa realidade. Mesmo assim, a Torá impunha limites inéditos ao poder humano.
Até os estrangeiros vindos de conflitos recebiam direitos e proteção, algo impensável entre os povos pagãos ao redor. Enquanto impérios como Egito, Assíria e Babilônia normalizavam a brutalidade, a Torá a restringia e reafirmava o valor da vida humana. Está escrito: haverá uma mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Em uma época em que o estrangeiro mal tinha valor, essas palavras eram revolucionárias. Lembrete essencial. A Bíblia mostra Deus educando gradualmente um povo ainda bruto, elevando sua ética até alcançar um ideal: justiça, misericórdia, libertação. No Segundo Testamento, esse percurso culmina na liberdade plena revelada no Cristo. E isso nos conduz ao próximo capítulo: Jesus e a abolição final. Capítulo 5. Jesus e a abolição final. Com o Segundo Testamento surge uma força moral nova, capaz de corroer silenciosamente os sistemas antigos de dominação. A mensagem de Cristo derruba a lógica da escravidão. O ensino de Jesus redefine o valor humano. Está escrito que todos são um em Cristo. Gálatas 3:28. Isso desfaz a hierarquia entre senhor e servo. Ambos tornam-se irmãos, iguais diante de Deus. A semente da abolição. Séculos depois, essa visão inspirará os movimentos abolicionistas. Wilberforce e muitos outros agiram movidos pela convicção cristã de que ninguém pode ser tratado como propriedade. A raiz dessa revolução ética está no Evangelho. O Novo Testamento nunca legitima o tráfico humano. Não há qualquer apoio ao sequestro ou venda de pessoas. Está escrito que Paulo condena os negociadores de homens. 1 de Timóteo 1:10. Aqui está a fronteira moral inegociável do cristianismo. Assim, a fé cristã não perpetua a escravidão, ela a desarma. E isso nos conduz a uma nova questão. Por que as traduções modernas ainda usam a palavra escravo? Capítulo 6. Por que a Bíblia ainda usa a palavra escravo? O uso contínuo da palavra escravo nas traduções modernas reflete mais a nossa história recente do que o mundo bíblico. Lemos as Escrituras através das feridas da escravidão colonial, embora os termos antigos descrevessem algo bem diferente. No Primeiro Testamento, Eved, já comentado, podia ser um servo, um trabalhador ou alguém pagando dívidas por meio de serviço. No Segundo Testamento, doulos, também mencionado antes, é usado até para expressar entrega voluntária, como Paulo ao se chamar servo de Cristo. Quando as traduções atuais usam escravo, criam um anacronismo. Colocam o peso da escravidão moderna sobre textos que falavam de outro sistema, com outra lógica e outra finalidade. Assim, o problema não está na Bíblia, mas no vocabulário. E isso nos conduz ao ponto decisivo. A Bíblia nunca apoiou a escravidão moderna.
Capítulo 7. Síntese. A Bíblia nunca apoiou a escravidão moderna. Depois de percorrer toda essa análise, torna-se evidente: a escravidão moderna, racial, comercial, violenta, não encontra qualquer apoio nas Escrituras. O que a Bíblia não apoia: escravidão baseada em raça, tráfico humano, castigos arbitrários, posse total de um ser humano, sequestros e vendas forçadas. Esses elementos, típicos da escravidão colonial, são proibidos ou condenados pela própria Bíblia. O que a Bíblia propõe? Um sistema social temporário, proteção jurídica excepcional aos servos, dignidade humana como fundamento, caminho organizado para a liberdade, condenação firme dos traficantes. A Torá restringe o abuso, protege os vulneráveis e cria justiça. O Segundo Testamento amplia esses princípios até a visão libertadora de Cristo. Assim, as Escrituras não apoiam a escravidão moderna. Elas destroem suas bases. E isso nos conduz com naturalidade à conclusão: ao final desta análise, uma realidade se impõe. Muitas acusações modernas contra a Bíblia nascem de um profundo equívoco cultural. A servidão bíblica se assemelha muito mais a um contrato de trabalho regulado do que a escravidão racial colonial. O Primeiro Testamento estabelece as bases da dignidade e da justiça. O Segundo Testamento aponta para uma liberdade plena. Séculos depois, seria o cristianismo a impulsionar os movimentos abolicionistas que mudariam o rumo da história. Em Rohma, continuaremos essa jornada através dos grandes temas da fé e da humanidade. E na próxima semana, investigaremos uma questão decisiva: por que Deus escolheu Israel? Et le ciel s'incline devant cette foi.